Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz do nosso Mestre Jesus e o amor infinito de Deus, nosso Pai, estejam com você e toda a sua família rádio ouvinte. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Trecho da mensagem Em Nosso Trabalho, que faz parte do livro Vinha de Luz, trazida a nós por Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, e com ele iniciamos mais um programa Espiritismo em Marcha. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Continuidade, do livro Mais Perto, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Compreendemos o desencanto e a inquietação que por vezes te assediam nos conflitos constantes que te impele a desistir das tarefas edificantes. É qual se tivesses de recomeçar todos os dias, imensa luta contigo mesmo para não desanimar. À frente e retaguarda, à esquerda e à direita, repontam desafios marcados a fogo de aflição. Amigos que desertam, apoios que se afastam, críticas que sobram, obstáculos que se ampliam. E no centro da agitada esgrima em que te vês na obrigação de manejar as armas do próprio discernimento, para que os adversários externos não te destruam as forças, encontras aqueles inimigos outros, talvez ainda mais perigosos. Aqueles que se te ocultam no espírito, quais sejam o medo de aceitar-te, quais imperfeições que ainda te assinalam a vida. O desalento perante as dificuldades que se desdobram, a noção das próprias deficiências ou o temor do fracasso. Nessa arena, vives e dela não te retirarás enquanto não obtiveres o triunfo, não sobre os outros, mas sobre ti mesmo. E nesse triunfo sobre nós mesmos, a fim de que sejamos um dia o que sonhamos e devemos ser, segundo os padrões mais altos de nosso ideal, é preciso melhorar e aperfeiçoar, sem esmorecer. Superar as circunstâncias adversas e valer-se cada um de nós das oportunidades de ação que se nos facultem, para que novas concessões de trabalho nos favoreçam, é simples dever. Sobretudo, não parar no caminho da realização espiritual, mantendo-nos no esforço nobilitante de agir e servir, estudar e edificar, elevar e aprimorar sempre, de vez que todo aquele que estaciona, embora sob a alegação de ilusória humildade, a breve tempo reconhece que a vitória do bem contra o mal e da luz contra a sombra pertence àqueles que acreditaram na força do bem e no poder da luz acima das fraquezas e imperfeições deles próprios, seguindo para a frente.
Espiritismo em Marcha. Agenda. Novamente aqui trazemos a relação das instituições espíritas em nossa cidade que voltaram a ter reuniões públicas presenciais. A AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, o GEGAD, que é o Grupo Espírita Gabriel Delane, o Centro Espírita Lá de Jesus, a Casa Chico Xavier, a União Espírita Vinha de Luz, a Casa Allan Kardec, o Grupo de Estudos Espírita Eurípides Barçanufo, a Fraternidade Espírita Leão Denis, o Lar Espírita Maria Dolores, o Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, a Seara Espírita Maria de Nazaré e a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Todas elas observando os cuidados sanitários para evitar a disseminação da pandemia do coronavírus e continuando assim o uso de máscaras, distanciamento social e, sobretudo, o cuidado que todos devemos ter com a vacinação. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a sua mão direita. A beneficência, continuação. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo: há por aí desgraçados em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixe os vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas se peço também, dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei e apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanha-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte, entre os que se arrolam sob a minha bandeira, nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Carita. Várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá como para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Vós, espíritas, podeis sê-los na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo-os, os menos esclarecidos, a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente
as nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas, domingos e quartas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 697. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Resposta dos Espíritos. É uma lei muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, lemos: Nunca te deixarei, nem te desampararei. O Espírito Emmanuel comenta essa mensagem, essa passagem bíblica, na mensagem intitulada Na Senda Escabrosa. Faz parte do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele assim nos escreveu: A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam uma sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza sob um manto noturno? Embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O Todo Misericordioso, contudo, ainda aí não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade, nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Onde encontrar uma instituição espírita? União Espírita Vinha de Luz, localizado na Rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Reuniões públicas, sábados,
e quartas, às 8 horas da noite. Casa Chico Xavier, Rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas, sábados, às 17 horas e segundas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente, ouvinte, nós estamos aqui na segunda parte do programa com perguntas e respostas que preparamos ligadas aos temas que foram abordados nesta manhã. Sempre enfatizando o retorno que as casas espíritas, principalmente em nossa cidade, têm havido às reuniões públicas presenciais. Sempre focando que nesse aspecto continuam as regras sanitárias de prevenção à disseminação da pandemia do coronavírus. Uso de máscaras, distanciamento social e principalmente a vacinação. É um enfoque que nós continuamos reiteradas vezes falando aqui no programa pela grande importância, principalmente para aqueles que desejam o retorno à participação em reuniões espíritas públicas. Vamos para a primeira questão com os temas que abordamos nessa manhã. A que Emmanuel se refere ao afirmar que seremos compelidos a construir o santuário que nos seja próprio? Na mensagem de abertura do programa, em nosso trabalho, que faz parte do livro Vinha de Luz, Emmanuel nos convida a reflexões profundas sobre a questão. Construir o santuário que nos seja próprio. A doutrina espírita traduz nas suas mensagens, traz para cada um de nós um grande nível de responsabilidade sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente e sobre o que a gente faz. Porque é sobretudo com o material erguido no nosso campo mental, como Emmanuel se refere nessa mensagem, é que nós estaremos construindo, de fato, o verdadeiro santuário para a comunhão com o Senhor ou com Deus. É claro que continuamos tendo a necessidade de estabelecer grupos para a prece, para o estudo, para incentivar-nos uns aos outros no trabalho de despertamento espiritual, como normalmente acontece nas casas espíritas, mas o cuidado maior que nós somos chamados a ter é o aproveitamento das instruções, dos esclarecimentos enviados pela espiritualidade benfeitora para nós, para com eles construir tijolo a tijolo o nosso santuário íntimo. Nessa mensagem, Emmanuel faz ainda algumas referências. Ele começa dizendo assim: seremos compelidos. Compelidos é mais do que motivados, é pressionados, é forçados a construir a nossa casa íntima, o nosso santuário. Não será erguido pelos outros, não será erguido pela instituição espírita onde nós trabalhamos. Aqui é o santuário pessoal, é a nossa casa íntima. Por isso ele diz assim: compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação,
construir o santuário que nos seja próprio. Procuremos assim direcionar cuidado e atenção na construção efetiva desse santuário, que se dá dia a dia pelas nossas escolhas pessoais, pelos estudos, esclarecimentos e, sobretudo, pela vivência do Evangelho do Cristo, que traduzirá a efetiva construção desse santuário a que Emmanuel se refere. Vamos assim para mais uma questão. Como entender que a indulgência é uma espécie de caridade? É muito importante aqui lembrarmos da referência que há no Livro dos Espíritos sobre o que é a caridade, como Jesus a entendia. E na resposta dada pelos Espíritos, é assinalado em 3 partes: perdão das ofensas, indulgência para com as falhas ou fraquezas do próximo, e o último aspecto, referente à prática do amor. De fato, a indulgência, ela é em relação à convivência com parentes, com amigos, com familiares, algo que todos nós precisamos muito. Sobretudo porque nós sabemos que nos laços consanguíneos reencontram-se espíritos que muitas vezes trazem no passado conflitos, atritos, desequilíbrios graves uns com os outros, e que a misericórdia divina possibilita que, através do convívio familiar, esses desequilíbrios sejam efetivamente superados. Mas enquanto isso não ocorre, a necessidade do perdão, da indulgência, da predisposição a acolher, a entender e a aceitar o outro com as fraquezas e imperfeições que cada um traz, é imprescindível. Então, essa indulgência, ela está bem direcionada e caracterizada pela vivência da tolerância, da compreensão, de percebermos-nos pessoas com ideias e ideais diferentes dentro de uma mesma casa, usarmos não só o respeito, mas a vibração de entendimento, de acolhimento, de compreensão. É isso que vai efetivamente caracterizar a indulgência a que o Evangelho se refere. Então, voltando aqui ao texto, onde é citada essa referência, é colocado assim: pode-se ser caridoso, mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas. Então tenhamos absoluta certeza que quando estamos no exercício da indulgência na família, nós estamos praticando efetivamente a caridade. A caridade não se limita, muito longe disso, à doação material, à esmola, a suprir necessidades físicas, mas, sobretudo,
o exercício do bem e do amor ensinado por Jesus e trazido para a vivência na família. Bom, nós ainda temos mais uma pergunta com os temas que abordamos nesta manhã. Por que Emmanuel afirma que necessitamos mais de pão do espírito do que de pão do corpo? Essa é uma frase bem clara de Emmanuel na mensagem na Senda Escabrosa, que faz parte do livro Fonte Viva. E há muitos motivos para que Emmanuel tenha afirmado isso para nós. Em um mundo onde impera o materialismo, o imediatismo, a busca da satisfação, muitas vezes desenfreada, das necessidades físicas, e é colocado em último lugar os valores ou a realidade do espírito, nossa verdadeira natureza, não há qualquer dúvida. Nós vivemos numa humanidade que está subnutrida completamente do pão do espírito, dos valores e dos motivos que estão associados à nossa verdadeira natureza. E é por isso que Emmanuel começa afirmando: muito mais do que pão do corpo, necessitamos do pão do espírito. E ele, reforçando ainda mais, detalhe em seguida: se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas. Vamos entender todo o aspecto dessa mensagem que Emmanuel traz. Ele está nos dizendo o seguinte, de que após ter sido descuidado completamente os valores ou o alimento do espírito, nós temos agora, a partir do Evangelho do Cristo sobretudo, e mais atualmente com a revelação espírita, um campo múltiplo de alimentos saudáveis, fortalecedores da realidade do nosso espírito, da nossa alma. Mas é preciso dirigir cuidadosa atenção para que esses alimentos não sejam subtraídos, sufocados pela sociedade materialista em que estamos envolvidos. Não é à toa que nos dias em que estamos no presente século, além das pandemias como essa do coronavírus, há a pandemia da depressão, da ansiedade, das absurdas tentativas e realizações de suicídio. Tudo isso como resultado dessa carência de alimento espiritual, de ter se querido resolver a vida apenas em termos materiais. Então, o cuidado e a atenção, quando Emmanuel se refere a necessidades e desejos, impulsos e emoções, é todo um campo de atuação do nosso espírito que precisa ser profundamente trabalhado, porque até a presente oportunidade que estamos tendo com o Espiritismo, emoções, impulsos e desejos sempre foram atinentes às satisfações físicas e instintivas, às necessidades do corpo. Agora nós precisamos estar atentos a desejos, impulsos e emoções sublimes,
espirituais, através do entendimento, primeiro, do esclarecimento sobre a realidade espiritual da vida, a sensibilização a ela e a vivência, a colocação em prática das virtudes dos ensinos do Cristo. É nisso que se consubstancia o pão do Espírito que precisamos. E esse pão nós temos urgência em estarmos adquirindo diariamente, para podermos fazer frente a esse exagero absurdo que a sociedade materialista tem projetado só para as coisas de ordem física e sensoriais. Busquemos, através do conhecimento da realidade espiritual, da aproximação do estudo da doutrina espírita, as bases preliminares para a conquista desse pão espiritual que, segundo Jesus colocou para nós, aquele que dele se alimentasse jamais teria fome e jamais teria sede. Agradecemos a todos que nos acompanharam neste programa.